Mateus capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Até aqui, e preste atenção. Duas coisas que eu quero falar nessa noite. Uma é o poder de uma decisão certa e o poder de um testemunho. O testemunho é algo que tem uma força muito grande na vida daquele que observa. Pessoas, por conta do testemunho, eles atraem pessoas para a igreja, para Cristo, para Jesus. O inverso também é verdadeiro. Tem pessoas que, por um mau testemunho, afastam as pessoas de Jesus. Por que eu vou servir, vou ser crente? Porque eu vou servir a Jesus? Por que eu vou entrar por esse caminho se essa pessoa que deveria fazer o certo está fazendo tudo errado? É o poder do testemunho. O poder do testemunho tem mais peso do que muitas palavras. Você pode falar um monte de coisa, e boas coisas, e coisas corretas, mas o teu testemunho pode afastar ou aproximar alguém de Jesus. Quem está entendendo diz amém. O teu testemunho pode gerar na vida de alguém o interesse dessa pessoa tomar uma decisão certa. E é outra coisa que eu quero falar. Decisões certas. Eu tenho, muitas vezes no meu ministério, eu tenho aconselhado pessoas, e às vezes eu digo assim: olha, acalma o teu coração, tenha um pouco de paciência, seja prudente, deixa essa decisão para um pouco mais à frente, não tome essa decisão hoje. Às vezes a pessoa quer tomar uma decisão séria na sua vida, uma decisão que pode mudar o rumo da sua história, e quer tomá-la assim, a toque de caixa, quer tomar hoje. Eu digo: não, calma. Muitas pessoas entraram no meu gabinete, eu disse: olha, esse caminho que tu está escolhendo é um caminho perigoso. É um caminho muito perigoso. A pessoa vai lá, decide, toma a decisão, entra pelo caminho, depois vem lá na frente: pastor, ora por mim, tá? Igreja, campanha, oração, tá? Decisões. Porque ouvi um pastor um dia falando sobre a gente tomar decisões que são momentâneas e decisões que fazem parte de um propósito. Deixa eu fazer você entender. Lá em Hebreus, no capítulo número 11, diz assim que Moisés, mesmo tendo o direito de ser chamado filho da filha de Faraó, ele decidiu dizer assim: não quero ser chamado do filho da filha de Faraó. Ele não queria. Foi uma decisão, foi ou não foi? Ele disse: eu não quero, eu não preciso, e eu quero ser aquilo que eu sou. Uma decisão. Porque decisões podem gerar em nós um momento de alegria, um momento de prazer, um momento agradável, mas pode levar-nos a sair de um propósito de Deus na nossa vida. Quem está entendendo? Sair totalmente de um plano de Deus, de um propósito de Deus na nossa vida. Olha bem, o Moisés, ele poderia dizer assim: não, eu quero ser chamado filho da filha do Faraó. Aí alguém diz assim: não, mas lá na casa do Faraó tem alguém que fica te abanando, né? Fica lá abanando, né? O calor do deserto, o Egito, enfim, fica o dia inteiro te abanando. É o direito que você tem por ser filho da filha do Faraó. Só que Moisés disse: eu não quero ninguém me abanando, mas por conta disso também ele teve a proteção de Deus no deserto, a nuvem protegendo o deserto. Abriu mão de algo momentâneo para cumprir um propósito na sua vida. Alguém podia dizer assim: mas olha, pois Moisés, você pode, como filho da filha do Faraó, comer do melhor dessa terra, até porque o Egito era a terra mais próspera e era a potência maior do mundo antigo. Tanto é que das 7 maravilhas do mundo antigo, a única que tem ainda é as pirâmides, tá? O Egito era uma potência. Você vai comer do melhor. Ele disse: não, eu abro mão de comer do melhor do Egito para comer maná do céu. Então ele abre mão de algo momentâneo para cumprir um propósito de Deus na sua vida. Uma decisão. E veja bem,
Tome cuidado de tomar decisões que levam a questões momentâneas, para não destruir os propósitos que Deus tem na sua vida. Eu vou repetir: tome cuidado para tomar decisões que não sejam momentâneas, para acabar desviando de um propósito maior. Epa, Deus está aqui nesse lugar, para cumprir um propósito de Deus na tua vida. Mas pastor, Deus tem propósito com a minha vida? Deus tem propósito contigo, Deus tem um plano contigo. Mas eu não sou pastor, eu não entendo nada de Bíblia. Não tem problema. O que é interessante para Deus é um coração sincero, é uma oração sincera e o desejo sincero de ser. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Quem está entendendo Deus aqui nesse lugar? Estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Já estou começando a melhorar. Olha só. Moisés abriu mão, disse: eu não quero isso por conta disso. Entendeu que tinha um propósito, algo maior para ele. Tem decisões que a gente toma, pastor Samuel, que elas podem influenciar dias, anos, até uma fase da nossa vida. Mas tem decisões que elas podem trazer uma mudança de rumo para uma geração. Filhos, familiares. Eu gosto de dizer às vezes o seguinte: há igrejas que por conta da decisão de um pastor sofrem. Há famílias que por conta da decisão de alguém sofrem. Não precisava tomar aquela decisão, não precisava entrar naquele caminho. Quantas pessoas que eu vi na história do meu ministério, que eles disseram: não, é Deus que está falando, tomaram uma decisão. Meu irmão, quando a pessoa afirma muito, é Deus, é Deus, é Deus, toma cuidado. Porque Deus, Ele tem as suas formas de falar. Ele usa alguém aqui, Ele usa outra pessoa lá. E a gente tem que... Olha só, a Bíblia nos revela e nos mostra que Gideão teve esse cuidado. Senhor, é Tu mesmo, Senhor? É a Tua vontade, é o Teu querer, é a Tua direção na minha vida? Senhor, Tu está me chamando para algo que é sério. E fez prova com Deus. Nós temos que ter o cuidado de tomar decisões na nossa vida. O fato de você estar aqui nessa noite é uma decisão. Alguém está entendendo? O fato de você decidir: não, eu vou para a igreja hoje, um dia quente, semana quente, nunca senti tanto calor em Lages, mas eu vou para a igreja, vou buscar Deus, vou adorar, é uma decisão. Vou fazer uma campanha, é uma decisão. E estas decisões, elas nos levam a viver os propósitos de Deus ou não. Há um texto da palavra de Deus, e uma história muito linda. Lá no livro de Ruth, no capítulo número 1, preste atenção do pastor. Quem está comigo diz amém. Quem está entendendo dá glória a Deus. Ruth, no livro de Ruth, lá no Velho Testamento, capítulo 1 diz assim, que Ruth, aliás, que Noemi, com seu marido Elimeleque, eu estava vendo hoje à tarde sobre isso. Eli, Deus, Meleque, rei. Meu Deus, Deus é o meu rei. O nome de Elimeleque. Que eu disse assim: mas que nome mais comprido, mais estranho, mas que significa? Elimeleque, Deus e rei. Deus é o meu rei. Que nome bonito, né? Elimeleque, com seus filhos Malom e Quilion, tomaram uma decisão. Estava havendo uma situação de crise em Belém. Belém significa casa do pão. Quem está com o pastor diz amém. Na casa do pão tinha uma dificuldade. Aí a Ruth, junto com Elimeleque e seus filhos Malom e Quilion, vão para a terra dos Moabitas, que hoje é a Jordânia. E eles vão para a terra dos Moabitas porque lá havia prosperidade e tomaram a decisão. A Bíblia fala de outros homens que tomaram decisões semelhantes a estas. A Bíblia fala que Abraão tomou a decisão, já preguei sobre isso, de ir para o Egito. E ele foi para o Egito por uma situação de necessidade. E ele foi para o Egito e quase trouxe um prejuízo irreversível para a sua vida. Foi para o Egito e acabou mentindo, dizendo que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Meu irmão, Deus não precisa de mentira para cumprir os planos dele na tua vida. Epa, tá, Deus está aqui. Deus não precisa de engano, de mentira para cumprir os planos dele na sua vida. Deus não precisa de falcatrua, de cambalacho, de coisa errada para cumprir um propósito dele na sua vida. Epa, Deus está aqui. Deus não precisa de coisa errada para fazer você prosperar. Não precisa.
Porque Ele é Deus. Ele chama à existência aquilo que não existe. Olha, se há um Deus que chama à existência aquilo que não existe, Ele diz, haja luz, e houve luz. Mas do quê? Da força, do poder da sua palavra, da autoridade da sua palavra. Aleluia. Abraão foi para o Egito. Chegou lá, mentiu, disse que a mulher não era a mulher dele, que era irmã, e foi um imbróglio, e daqui a pouco já queria casar com a Sara, e deu um problema, e o incrédulo chamou a atenção dele. O filho quis fazer a mesma coisa, aí Deus, não vá, fique em Gerar, não faça. Então a Bíblia revela que Elimeleque, preste atenção no pastor, mais a Noemi, e mais seus filhos foram para a terra dos Moabitas. Chegaram na terra dos Moabitas, instalaram ali a sua casa, começaram uma nova história. E aí de repente os filhos casaram, e estava tudo bem. Quando de repente, meu irmão, não adianta fugir de crise, que crise sempre teremos convosco. Sempre teremos conosco, não é verdade? Desde que eu me conheço por gente, sempre vivemos num país que tem crise disso, crise daquilo, mas até aqui Deus tem sustentado. A gente não tem que olhar para a crise, tem que olhar para Jesus que abre portas e faz maravilhas. Você tem que parar de olhar notícia ruim e olhar para aquilo que Deus está falando. Eu sou Deus que cuido de ti, não temas o teu coração. Fica firme em nome de Jesus. De repente, eles estavam lá, e eu preciso contextualizar para que você entenda, senão vai ficar meio vazio. Eles chegaram na terra dos Moabitas, eles estavam lá, tudo bem, acontecendo, quando de repente a Bíblia não revela o quê? Elimeleque morre. Mas, pois bem, tem 2 filhos. Na sequência, num período, não se fala qual período, de 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, mas num período de tempo, morreu Malom e Quilion. Agora estava a Noemi e 2 de suas noras, Orfa e Ruth. Quem está com o pastor diz amém. Quem está entendendo diz glória a Deus. Você tem que entender para você chegar, para você concluir. E se estabelece uma nova crise, mas uma crise maior do que aquela que Noemi fugiu com seu marido. Porque agora a Noemi estava desamparada, sem condições, até mesmo, quem sabe, provavelmente sem dinheiro, no tiracolo, né? Com 2 mulheres sob sua responsabilidade. Ela olha para si, mas tem algo que me encanta nesse texto, ou nessa história que está no verso de número 6 do capítulo 1. E se você abrir lá, diz o seguinte: e Noemi soube em Moabe. Vamos colocar, por gentileza, coloque lá no telão. Preste atenção, querida. Coloque lá no telão. Capítulo de número 6, verso número 6 do capítulo 1 de Ruth. Olha só. Olha só. No primeiro, coloca lá. Eu quero que a igreja leia comigo aqui. Capítulo 1 do livro de Ruth, o verso de número 6. Lá. Então, verso de número 6. Então Noemi, verso de número 6, aí diz uma versão, diz assim, voltou. Eu peguei a versão na NVI e diz assim: então soube Noemi que na terra de Belém, na sua casa, a prosperidade voltou. Ela soube que novamente tinha prosperidade. Ela entendeu que as coisas estavam mudando. Em todo o texto, em toda a história, esse versículo é o versículo que mais me chama a atenção. Sabe por quê, irmão? Porque Deus jamais desamparará Belém. Alguém está entendendo? Deus nunca deixará que você permaneça de uma luta eterna. Você nunca vai ver um justo padecer e viver eternamente numa batalha. Deus sempre, no momento oportuno, visita os seus. Então a gente tem duas escolhas. Uma é ficar olhando para cá, para lá, e outra é adorar a Deus e dizer assim: não, Deus está comigo, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai estender as mãos. Muitas vezes no meu ministério eu poderia desistir, eu poderia abandonar, eu poderia voltar atrás. Quantas vezes disseram assim: eu não aguenta, não fica, não vai permanecer. Mas Deus falava comigo pelas madrugadas: não, eu estou contigo, levanta a tua cabeça, tenha ânimo. A batalha durante o dia era intensa, mas pela madrugada Deus falava comigo: levanta a tua cabeça, eu estou contigo, eu vou abrir portas, eu vou fazer
fazer milagres, a porta não se abria, mas Deus prometia, os milagres não aconteciam, mas Deus falava. Eu comecei a acreditar, e à medida que eu caminhava, a porta foi se abrindo, à medida que eu caminhava, o milagre foi acontecendo, à medida que eu caminhava, Deus foi cumprindo a sua palavra. Noemi olhou e disse: não tenho mais nada que oferecer. E eu preciso terminar. Não tenho mais nada para oferecer para ti, ô Orfa. Não tenho mais nada para oferecer para ti, ô Ruth. Ruth e Orfa, volte vocês para a família de vocês, para os deuses de vocês, para a casa de vocês, e toque a vida de vocês, porque meu nome não é mais Noemi, agradável. O nome é Noemi, do hebraico, significa agradável. Meu nome a partir de agora é Mara, amarga. Meu nome significa Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Eu estou passando por uma luta, uma prova. Ela deu até uma alfinetada, né? Eu estou passando por uma prova, Deus pesou a mão em mim, eu fiz algumas escolhas. Se ela falou isso porque ela tinha consciência de alguma coisa que de repente escolheu, Deus pesou a mão em mim, e essa história não é para vocês, viva a vida de vocês. A Orfa foi, e a Bíblia diz que Orfa voltou para sua casa e para os seus deuses. Aí lá no verso de número 16, do capítulo de número 1, coloca lá, querida, verso de número 16 do capítulo número 1, e diz assim: e Ruth respondeu, e esta é uma dos versículos bíblicos mais lindos que tem na palavra do Senhor. E Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for eu irei, aonde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Para quê? Seu Deus será meu Deus. E você vê aqui que ela fala, quando ela se refere aos deuses de Orfa, está em minúsculo, mas quando a Ruth diz o seu Deus, está em letra maiúscula. E quando nós entendemos, o que nós entendemos? E ela está falando de Jeová, ela está falando do único Deus, do verdadeiro Deus. Ela diz assim: o único verdadeiro Deus a quem tu serve, Noemi, é também o meu Deus. Oh Deus, tu está aqui. Sabe o que é isso? É o poder de uma escolha certa, de uma decisão certa. Por quê? Por conta do testemunho de Noemi. Noemi estava enfrentando uma fase difícil, mas ela dava bom testemunho. Ela dizia das proezas, ela contou de como Deus tirou o povo de Israel do Egito, ela contou das maravilhas que aconteceram no deserto, ela contou dos livramentos e das batalhas vencidas, ela relatou, e Ruth creu. Tem gente que você pode morrer falando das coisas de Deus, ela nunca vai acreditar. Tem gente que você pode argumentar e pode usar palavras lindas, bonitas, pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, e declarar tudo, a pessoa continua cética. Mas tem pessoas que você fala um versículo bíblico, a pessoa começa a chorar, porque é uma terra fértil, é uma terra que quer, é uma pessoa que deseja, que tem ânsia, que tem vontade, que sabe, que crê. Aleluia! E Deus não abandona a quem prontamente clama a mim e eu responder-te-ei. Clama a mim, diz o Senhor. Ore sinceramente para Deus e veja se Deus não vai responder a tua oração. Estou repetindo aqui porque eu sinto graça de Deus. Ore sinceramente para Deus e você verá que Deus responderá a tua oração. Fale com Deus para ver se Deus não responde. Ela diz: o teu Deus é o meu Deus. E ela diz assim: aonde você morrer, Noemi, eu morrerei e serei sepultada. Não vou te abandonar nessa jornada. E ela diz que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. E ela vai para Belém junto. Agora me chama a atenção, pastor Samuel, pastor Vanderlei, é o seguinte: ela abre mão do conforto do seu lar, porque ela podia voltar para casa dos seus pais. Ela abre mão do conforto da sua terra, porque era a sua terra, ela era moabita. Ela abre mão de tudo para ir para uma coisa incerta. Em outras palavras, é ou não é? Porque se você está no lugar dela, ela não sabia o que ia acontecer em Belém.
Se você está no lugar dela, você entrando no texto, você veja uma mulher que está numa encruzilhada da vida, dizendo o seguinte: olhar para trás e estar com algo que conheço, ou olhar para frente e dizer assim: eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu sei que Ele é Deus. Alguém pegou aí? Eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu sei que Ele é Deus. Ele é Deus. Às vezes a gente fica olhando e dizendo assim: mas eu não sei o que espera do meu amanhã, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser disso e o que vai ser daquilo. O teu futuro será abençoado. Eu estou profetizando aqui com o olho aberto. O teu futuro será abençoado, a tua casa será abençoada, teus filhos serão abençoados, teus netos serão abençoados, e aqueles que estão afastados, Deus trará de volta. Estou sentindo graça de Deus aqui. Às vezes a gente pensa assim: não, o que vai ser? Eu não sei o que vai ser, mas Deus está conosco. Vamos tentar entrar no texto aqui mais um pouquinho. Posso um pouquinho mais? Posso um pouquinho mais? Posso. Vamos entrar no texto aqui. Ruth e Noemi indo para Belém, caminhando na estrada. A Bíblia é clara. A Noemi estava numa deprê tremenda. Estava dizendo: não me chama de Noemi, chama de Ruth, ou de Mara. Amarga. Minha vida virou num, como diz o lagiano, virou num bagaço. Não sei o que vai dar. Agora está a Ruth ali. Calma, minha sogra, Deus está no controle. Você vem na quarta-feira aqui dizendo: minha vida está um bagaço. O pastor sendo usado dizendo: calma, irmão. Por isso que eu já disse aqui no início dessa fala: Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou repetir com os olhos abertos: Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou dizer mais uma vez, pastor Rodrigo: a tua vida está nas mãos de Deus. Será, Iorreias? A gente fica pensando assim: mas não vai dar certo, não tem como, mas vai dar certo. Lá vai a Noemi e a Ruth. A Noemi: como que eu vou chegar lá? Aí chegou a Noemi e a Ruth, lá em Belém. Alguém passa, porque sempre tem esse, né? Sempre vai ter aqueles que gostam de dar uma alfinetada. Ah, não é tua Noemi? Aí, cadê o Elimeleque? Morreu. E teus filhos? Morreram também. E tu é Noemi? Não, eu não sou Noemi, sou Mara. Aleluia. Sou Mara. E o que vai ser? Não sei. Encontrar um lugar, a Bíblia não dá certeza de lugar. Talvez um caso de um parente, de um amigo, sei lá, uma pensão. Não se sabe. Mas aí, no outro dia pela manhã, a Ruth levanta. Porque tem gente que é assim, né, irmão? Tem gente que levanta e diz: vamos para a luta, vamos para a batalha. Vamos correr atrás aí. Vamos correr atrás. Não vamos parar não. Não vou ficar não, porque tem gente que é tão atravessado que frita um ovo e fica quadrado, né? Que é atravessado em tudo, né? Mas a Ruth era assim: não, vamos. Vai dar certo. A Ruth era uma animada. Vai dar certo. Aí tem uma lei, irmão. Eu até queria. Eu estava lendo sobre isso nessa tarde. Eu fiz questão de ler Deuteronômio, capítulo de número 24. Abra lá, por gentileza. Se você tem a tua Bíblia digital, a Bíblia aí, papel, enfim, abra a tua Bíblia lá, Deuteronômio, lá no Pentateuco. Deuteronômio, capítulo de número 24. No verso, quero ver aqui. Eu vou ler. Já estou terminando, tá bom? Eu sei que você está com calor, mas aguenta um pouquinho. Quem aguenta um pouquinho mais aí, diz amém? Meu irmão, eu estou dentro de um suador frio aqui, mas estou em pé, estou aguentando. Davi está cuidando de mim, né, Davi? O pastor dá um... Tu segura aí, Davi, tu é uma benção. Verso de número 19, está aqui. Quem encontrou, diz amém? Diz assim: quando cegares a tua colheita no teu campo, e esqueceres de um molho no campo, não voltarás para apanhá-lo. Será para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra das tuas mãos. Sabe o que quer dizer o seguinte? Tu está lá cegando, tu está fazendo colhendo, né?
E aí tu fez a separação e ficou lá um montinho de trigo, ficou um montinho lá de cevada, e você esqueceu lá. Você chegou em casa e disse: opa, eu tenho que levar tudo, é tudo meu. O Senhor disse: não, deixa lá, porque terá um estrangeiro que necessita, tem uma viúva que necessita, tem um órfão que necessita. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, diz assim, ó: quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para sacudir outra vez os ramos, será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colheres as uvas da tua vinha, não as comerás outra vez, não as colherás outra vez, para que o estrangeiro, e para o órfão e para a viúva, e te lembre de que foste um servo na terra do Egito, portanto te ordeno que faças isso. Olha como Deus decreta coisas justas. Você está comigo aqui? Ele diz o seguinte: quando você colheu a tua uva e deixou uma que estava meia verdinha, não volte colher, deixa a verdinha amadurecer, porque o órfão, a viúva e o estrangeiro passando com fome, ele tem o que comer. Você sabe, querido, olha para o pastor aqui, vou profetizar com meus olhos abertos. Se há um Deus que sempre cuidou daquele que é necessitado, daquele que é desamparado, daquele que não tem condições, que até do pássaro ele cuida e alimenta, ele não cuidará de ti, ele não cuidará da tua casa, ele está cuidando de ti. Aleluia! A gente pensa assim: ah, mas Deus não te abandonou. Ele cuida da tua vida em cada detalhe. Entrega teu caminho ao Senhor. E tem mais uma coisa que ele diz, pastor Vanderlei: você não te esqueças dos caminhos humildes da tua história. Não te esqueças de onde tu saiu. Não te esqueças de quem tu era. Não te esqueças de qual foi a tua vida lá atrás. Lembra-te que foi Deus que te salvou. Lembra-te que foi Deus que te guardou. Lembra-te que foi eu. Estou profetizando e tem gente pegando. Lembra-te que foi Deus que te abençoou. Não te esqueças. Não te esqueças. Se eu estou aqui hoje é porque Deus. Se posso cantar porque é Deus. Se eu posso levantar minha mão é porque é Deus. Se eu estou profetizando, eu estou declarando. Se eu posso dizer que alguma coisa que é porque é Deus. Se eu respiro é porque é Deus. Se eu posso dizer aleluia é porque é Deus. Mas eu sou pecador, meu irmão. Ele não abandona aquele que sinceramente busca por misericórdia. Preciso terminar. Ainda que para te servir, diga Ramando, sofrer contigo. Estou terminando. Vou fazer uma oração pela tua casa e a tua família nessa noite. Estou terminando e vocês ficam aí. Mas me ajuda aí, vibra junto, tá? Irmão, eu não sei como é que uma pessoa consegue ouvir a palavra de Deus e não vibra. Eu vibro até demais. Eu vibro até demais. Eu até acho que eu exagero às vezes, mas eu prefiro exagerar num lado que faz bem. Noemi foi trabalhar, a Ruth foi trabalhar e entrou num campo. E foi entrando em campos e campos e campos. E entra num campo de um homem chamado Boaz. Não vou entrar em detalhes. Esse Boaz depois foi querer saber quem era aquela mulher. E disse assim: não, aquela ali é a nora, veio junto com Noemi. O Boaz disse assim: a Noemi, que era casada com Elimeleque. Ele disse: Elimeleque era parente de Boaz. Aí ele vai procurar a história e entende que ele era remidor. Ele era o remidor de
de Ruth. Meu irmão, tem pessoas que olham e dizem assim: a bênção é minha, eu não vou abrir mão. Tem gente que está pegando aí. Não seja tímido naquilo que Deus tem para a tua vida, viu? Eu estou profetizando. Tem gente que olha e diz assim: não, aquilo é meu, é meu. A Bíblia diz que Caleb foi assim, viu? Ele, quando botou o pé em Canaã, ele disse: Hebron será meu. Hebron é meu. A Bíblia diz isso. Diz ou não diz, irmão? Caleb disse: é meu. Passaram 45 anos. Ele diz: aquilo que Deus me prometeu lá em Cades Barneia, eu quero para mim, viu, Josué? Josué, o quê? Tu viu que Deus falou pela boca de Moisés, dizendo: aonde pisou a planta dos teus pés será tua e de tua descendência. Eu quero o que é meu. Eu quero o que me pertence. Tem gente que é tímido. Ai, mas será? Não tem será, meu irmão. Olha, tá tudo certo, é teu, toma posse que vai dar tudo certo. Eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite: a porta que está se abrindo, toma posse em nome de Jesus. Mas vamos terminar aqui. Aí vai lá e tá, e vai, casou com Boaz, a mulher que catava grão na sua terra se torna dona, fazendeira. Eita glória! Meu irmão, Deus tem poder para reverter uma história de uma forma sobrenatural. Ei, amando reias. A gente não sabe o que Deus tem para nós. Aquele que tem poder para chamar a existência daquilo que não existe. Só que olha que coisa tremenda. Poderia só ser fazendeira, mas não. Ela tem um filho com Boaz. Ele se chama Obed. O Obed casa, tem um filho, se chama Jessé. Jessé se casa, tem um filho, se chama Davi. E da linhagem deste homem vem a história daquele que é o Cordeiro, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. 1000 anos antes de acontecer tudo isso, Deus já estava no controle. E olha o que é mais lindo, já começa lá por Raabe, meu irmão. Deus escolhe aqueles que não são para fazer aquilo que Ele quer. Você está dizendo: eu sou pecador, eu sou pequeno, insignificante, mas Deus te escolhe para ser um abençoador. Você acha assim: não, mas não tem como. Tem, mas não pode. Pode. Mas por que, pastor? Porque Deus quer. Querendo Ele, quem impedirá? Eira maigere mandou rebacheias. Deus chega para Zacarias e diz: Zacarias, a tua mulher terá um filho. Ah, mas não. Aí é Zacarias, a Isabel não vai ter, então tu vai ficar mudinho. E pá, deixou o homem mudo. Querendo Deus, quem impedirá, meu irmão? Para Deus não existe impossíveis. No dicionário celestial a palavra impossível não tem escrito. Não existe. Não tem. Ele pode, Ele tem poder, Ele tem autoridade. Você está sendo como incrédulo. Deus está me falando aqui. Mas Ele tem autoridade para fazer coisas impossíveis para o homem. Para o homem é impossível, viu, Zacarias? Aí ficou mudinho. Aí Deus disse assim para ele: vai se chamar João, viu? Viu, Zacarias? Vai chamar João. Aí ele estava mudo, não podia falar, porque Deus tinha dito: até ele nascer tu vai ficar mudo. Aí quando o menino estava para nascer, alguém disse: qual é que vai ser o nome? Aí começaram a falar: vai ser Pedro, vai ser não sei o quê. E ele dizendo assim, pegou, começou a escrever lá: João numa tabuinha lá. João, imagina se ele vai desobedeceu a primeira vez, o que ia acontecer? Meu irmão, Deus tem poder para fazer aquilo que não é se tornar possível. Deus entra na vida de Raabe, Deus entra na vida de Ruth. Ruth era moabita, irmão. Os moabitas não tinham condições de permanecer na congregação, não tinham condições de permanecer entre o povo de Deus. Mas Deus chamou a Ruth porque ela fez uma escolha. Ela escolheu, disse: não, eu quero esse caminho para mim.
E eu quero esse Deus para mim. E quando a pessoa faz esse pacto, essa aliança com Deus, não há porta, não há inferno, não é ferrolho, não há obra maligna, não há feitiçaria, não há macumba. Eu estou dizendo em nome de Jesus, não há contrariedade do inferno que impeça o querer de Deus para a tua vida. Quando Deus está abrindo porta, não tem ninguém que feche a porta, e Ele vai abrindo porta e fazendo coisas maravilhosas. Deus é contigo em nome de Jesus. Fica em pé.